mas interpretar a equação de Bernoulli a partir da equação de energia nos permite observar também ela de um ponto de vista diferente. A gente vai ter aqui o primeiro termo dessa equação vai ser o meu termo de pressão, depois a gente vai ter um termo de energia cinética e um termo de energia potencial. E o que a equação de Bernoulli está falando é que na ausência de atrito e para aquelas condições determinadas, a energia mecânica total que a gente está trabalhando ao longo dessa equação, ela é conservada. Então aí nós temos uma diferente forma de interpretar a equação de Bernoulli sem ser simplesmente pressão e velocidade. A gente também pode enxergar ela como uma equação de conservação de energia. E aí, se a gente pegar essa equação de energia e dividir ela por G, então se eu dividir todos esses lados por G, eu vou ter uma dimensão de comprimento, Z. Ela vai ficar em função de Z. E aí a gente diz que ela vai continuar constante, porque meu G é constante. E aí, então, a gente vai poder relacionar essa constante como uma altura. A gente vai poder reescrever ela como se fosse uma altura. E aí a gente chama essa equação, quando a gente divide ela por G, que ela vai ser igual a H, que é a altura de carga total desse meu escoamento. E ela esse H vai estar relacionando, então, a energia mecânica total em unidades de metros ou pés, unidade de medida de comprimento. Só que agora a gente vai estar considerando, então, em termos de comprimento, em vez de estar relacionando com energia. E aí, se a gente fizer um paralelo, então, com as nossas linhas de corrente, a gente tinha aqui, ao longo de uma linha de corrente, a nossa equação de Bernoulli ela era constante ao longo da linha de corrente. Então, quando a gente dividir por G, dos dois lados dessa expressão, a gente vai ter uma linha de energia que vai ser constante. Então, ao longo da minha linha de corrente, a gente também vai ter uma linha de energia constante. E essa linha de energia, a energia associada a essa minha linha de corrente, ela vai poder ser medida em termos de um tubo de Pitot, como a gente tinha visto anteriormente, quando a gente estava calculando a pressão ou a velocidade em função de uma pressão. Então, são apenas umas formas diferentes de interpretar a equação de Bernoulli. Agora, se a minha velocidade for zero, se a minha velocidade for igual a zero, ou se a minha velocidade não estiver variando ao longo dessa minha linha de energia, eu fico então com uma linha pisométrica, que vai estar relacionada principalmente à nossa pressão estática. E aí, então, se eu remover a minha linha pisométrica da minha linha de energia, que eu posso calcular ela para diferentes proporções ao longo da minha altura de carga, se eu remover elas, eu vou ter como resultado exatamente o meu termo de pressão dinâmica. Só que aqui, antes a gente tinha ele em função de V ao quadrado, dividido por 2, agora a gente tem em função de G. Então, uma outra forma aí de calcular, então, de relacionar linhas de energias, linhas pisométricas e altura de carga. Então, para que a gente possa ter uma interpretação mais gráfica aqui, vamos considerar a seguinte figura aqui, onde eu tenho aqui um reservatório com uma altura Z1, um nível de referência aqui Z igual a zero nessa posição aqui,
E eu vou ter aqui, então, um tubo onde vai estar sendo escoado o meu fluido. Tá? Na posição 1 aqui, que é onde está a superfície livre desse meu reservatório, aqui eu tenho que o meu LE e o meu LP vão ser iguais, já que a minha velocidade aqui nesse ponto vai ser igual a zero. E aí eu vou ter também que o meu termo de pressão, aí o meu termo de pressão manométrica aqui, ele vai ser igual a zero, eu vou ter apenas aqui a pressão atmosférica atuando, então essas duas linhas vão estar dependendo apenas da minha altura Z1. Ou seja, toda a energia que eu tenho armazenada nesse ponto, ela está associada unicamente à minha energia potencial. Já na posição 2, aqui, nesse ponto aqui, se eu fizer uma tomada aqui, então, a partir de um tubo de Pitot, uma tomada da pressão estática, só que agora o meu fluido possui tanto uma energia cinética significativa e ele vai ter diminuído a sua energia potencial nessa altura, porque aconteceu uma diminuição de Z. Então aqui eu vou estar nesse ponto aqui, tá? Eu vou estar aqui diminuindo aqui a minha linha de energia. Eu vou estar diminuindo então a minha energia potencial e vou estar aumentando a minha energia cinética nesse ponto 2 aqui. Mas e aí, o que acontece com a pressão em relação a esse ponto? E aí, se nós observarmos aqui a nossa linha pisométrica, a minha LP, ela vai ser menor do que a minha linha de energia, que vai ser essa linha aqui, que vai se permanecer inalterada ao longo de todo o tempo, porque ela vai ter justamente esse balanço entre a perda de energia potencial e o ganho de energia cinética. Já a minha linha pisométrica, como ela não tem esse termo de energia cinética, ela vai estar diminuindo cada vez mais à medida que o meu fluido vai se deslocando, porque justamente eu não tenho essa energia cinética. Tá? Então, o que acontece aqui de diferente nos termos da pressão? Aqui, se eu estiver calculando a nossa pressão estática, por meio desse orifíciozinho aqui, a gente pode observar que ela vai ser muito menor do que a pressão de estagnação, praticamente na mesma posição aqui, se eu estiver considerando, então, aqui uma pressão de estagnação, onde eu vou ter aqui somado a minha velocidade, tá? Então, o meu termo de velocidade aqui, da minha pressão dinâmica, quando eu somar o meu termo de pressão dinâmica, eu posso ver que eu volto aqui, minha pressão vai estar justamente nessa linha de energia, tá? Então, essa diferença aqui entre essa minha pressão estática e a minha pressão de estagnação é justamente causada porque uma aqui está medindo a minha linha de energia, enquanto que a outra está medindo apenas aqui a minha pressão de pressão estática. Tá? Então, duas formas diferentes de medir vão dar resultados completamente diferentes aqui, porque vão estar medindo variáveis diferentes no meu sistema. E aí, o que muda, então, quando a gente vier de 2 para 3? Tá? De 2 para 3, a gente vai ter mais perda ainda da nossa linha pisométrica. Tá? A nossa linha pisométrica de 2 para 3, ela vai continuar caindo aqui. E aí, se vocês observarem aqui, a gente vai ter em 3,
aqui a gente vai ter uma altura bem menor aqui da minha pressão. Mas, em comparação, a minha pressão dinâmica, que vai ser a diferença entre esse ponto aqui e a minha linha de energia, esse termo aqui, vai estar muito maior. Tá? Isso significa que a minha energia cinética aqui nesse ponto está muito maior. Inclusive, aqui nós podemos observar que tem uma redução do diâmetro dessa tubulação. Isso vai fazer com que a minha velocidade aumente ainda mais. E para a minha energia ser conservada, da minha linha de energia, a minha pressão, a minha pressão aqui vai ter que diminuir, minha pressão local vai ter que diminuir ainda mais. Esse meu termo aqui. Tá? E aí, aqui, finalmente, quando nós chegamos aqui em 4, a gente está quase no nível Z0, e aí eu vou ter apenas essa minha elevação aqui em relação à minha altura Z4, que vai ser a minha linha pisométrica, vai estar constante aqui quando eu chego nessa altura. Tá? E aí toda essa diferença aqui vai ser dada de energia aqui, toda essa pressão que está sendo medida mais aqui, vai ser justamente dada pela minha pressão dinâmica que está entrando nesse tubinho aqui com uma velocidade muito alta. E a minha linha de energia vai sempre continuar constante, porque a energia é conservada. Então, o meu H aqui e minha linha de energia, ela vai sempre ser conservada. Tá? Nesse instante inicial aqui, a gente pode simplesmente escrever como H, que a gente não vai ter tanta influência desses elementos. Meu H vai ser igual a Z. Então, em resumo aqui, a LE, minha linha de energia, ela vai ser constante para escoamentos incompressíveis e não viscosos, na ausência de dispositivos que produzam ou recebam trabalho. E aí nós vamos ver mais sobre isso no capítulo 8. Então, não tendo nenhum desses termos, a minha energia vai ser conservada, a minha LE vai ser conservada. E a minha LP, como ela não tem justamente o meu termo de pressão dinâmica, ela vai estar sempre diminuída desse termo, que é o termo da minha pressão dinâmica aqui, dividido por G. Né? Então, em resumo, o que a gente viu até aqui, a gente partiu da equação de conservação de movimento, ou da quantidade de movimento, ou a equação de conservação de momento. Nós consideramos um escoamento sem atrito e incompressível para a obtenção das equações de Euler. Nós analisamos também as equações de Euler em coordenadas de linha de corrente, e com isso nós deduzimos a equação de Bernoulli pela segunda lei de Newton. Nós também aplicamos o mesmo utilizando a equação de energia e nós chegamos também na equação de Bernoulli pela equação de conservação de energia para um escoamento sem atrito e com as outras considerações que também foram feitas. Depois nós analisamos os termos de pressão estática, pressão de estagnação e pressão dinâmica sobre uma linha de energia e uma linha pisométrica. E também utilizamos o conceito de perfil de velocidade médio como de pressão em um tubo de Pitot. O livro que nós usamos como referência para essa unidade é a unidade 6 do livro do Fox, que foi passado para vocês. Então, fica como atividade para vocês lerem toda essa seção do livro do Fox, toda essa unidade, e resolverem os exercícios da lista referentes à unidade 6. Muito obrigado e até o próximo vídeo.